Os números da Covid seguem em queda, mas ainda há pacientes que se contaminaram ao longo da pandemia que sofrem com sequelas da doença, né? Um dos problemas que vem sendo observados no Hospital do Servidor Público Estadual, por exemplo, um dos maiores de São Paulo, é a chamada brain fog. É uma espécie, uma tradução literal, uma névoa cerebral, uma neblina cerebral. A gente vai saber o que é essa tal névoa cerebral, um pouco mais sobre essa queixa que vem sendo comum aos pacientes que tiveram Covid-19. Estamos em contato com a médica psiquiatra Maria Júlia Francisqueto, do Hospital do Servidor Público Estadual. Doutora, obrigado por atender a gente, muito bom dia para você. Olá, bom dia, bom feriado para vocês. Igualmente. Para nós. Doutora, que sintomas são esses? O que é essa tal névoa cerebral, né? A gente está comemorando aí números da Covid. Ontem, por exemplo, noticiamos aqui que a cidade de São Paulo teve o primeiro dia sem mortes, né? Sem nenhum óbito por causa da Covid, mas agora a gente começa a tratar questões que a gente já sabia que teríamos, né, que lidar, que são as sequelas, né, da doença para aqueles que foram contaminados. Explica pra gente o que é esse fenômeno. O fenômeno do brain fog, na verdade, é um acometimento que ele é descrito antes da Covid, em outras doenças, como, por exemplo, ataque cardíaco postural, e acontece como... Vamos pensar como se a gente fosse quase um carro, sabe? E a gente tem um funcionamento cerebral com o nosso funcionamento. E aí tem a reserva. Com a Covid, é como se a gente não tivesse mais essa reserva depois da Covid, com o brain fog. Então, quando a gente se cansa, a nossa consciência fica mais turva, a gente fica mais fadigado, fica mais cansado, de uma maneira que a nossa cabeça não tem um funcionamento adequado. Então, a gente vive um processo de um maior esgotamento. E esse esgotamento pode influenciar no nosso rendimento, no nosso bem-estar e até na nossa sensação da gente estar no lugar, da gente ser a gente fica mais confuso, como se a gente estivesse mesmo com a consciência nebulada, assim, mais turva. Mas aí, doutora, esse brain fog, né, essa névoa aí cerebral, ela é causada diretamente pela Covid-19 ou ela é causada por essa fadiga trazida pela Covid-19 ou ainda não se sabe? Assim, a ideia, na verdade, é que seja uma consequência mesmo da Covid, que venha secundária ao processo inflamatório que acaba atingindo o sistema nervoso. Como, por exemplo, em acometimentos mais agudos, em casos leves, a gente tem acometimento nervoso em pacientes que perdem o olfato, perdem o paladar. Isso também pode acontecer com esse esgotamento, sendo uma consequência desse processo inflamatório cerebral levado pela Covid. É interessante ver que é uma questão psicológica, né? Neurológica, que te afeta de uma forma física de verdade, né, doutora? Você não consegue fazer as coisas e ter essa energia, esse ânimo. Você tem visto muitos casos, isso é comum acontecer com quem tem Covid? Está sendo comum, principalmente em pacientes que têm um acometimento de um tipo de caso chamado de Covid tardio, que é quando o paciente se expõe a uma carga viral mais alta, e principalmente em pacientes que têm internações em UTI. Não se sabe direito, por exemplo, se o estresse da UTI também ajuda nesse caso, mas acredita que essa maior carga viral expõe a um processo inflamatório maior que pode levar a esses acometimentos. E aí, com o tempo, o paciente tem até uma dificuldade de reconhecer esses sintomas, justamente por essa confusão de não saber se é um sintoma de uma doença ou se é mesmo um maior cansaço por uma sobrecarga da vida e tudo. E lógico que uma forma da gente poder ajudar a trabalhar para que esses impactos não sejam tão grandes na vida desses indivíduos é melhorar a qualidade de vida, desde a quantidade de sono, das noites de sono bem dormida, a não se expor a horários de trabalho tão intensos, uma correria mesmo
de tentar ter uma vida mais tranquila para não levar o cérebro a um esgotamento. E passa, doutora, depois de um tempo, quais são os relatos? Tratamentos também, né? Como é que se trata algo que é tão novo? Então, é muito novo, né? A nossa expectativa é que passe. A gente vê, por exemplo, em outros acometimentos, como mesmo essa taquicardia postural ou a síndrome da fadiga crônica, que pode levar ao aparecimento, é que costuma ser algo passageiro justamente com essas apresentações inflamatórias. Mas esses acometimentos já acendem um alerta de que esses indivíduos que têm uma tendência a fazer esses quadros inflamatórios que cursam com esgotamento, a se prevenir e ir adotando um estilo de vida que acaba fazendo com que ele não se exponha a um risco de chegar nesse esgotamento mais fácil. Mas claro que se o indivíduo começar a perceber que isso está impactando na qualidade de vida e mesmo no funcionamento dele, na produtividade, ele pode procurar um profissional de saúde, um médico, um psiquiatra, para auxiliar nesse momento, porque a gente consegue fazer com medicação, intervenção, com que a gente consiga dar uma reserva um pouco maior para que esse esgotamento não seja tão grande, e a gente consegue identificar e acalmar o paciente também, né? Igual o jogo de videogame, sabe, Maia? Seu life vai acabando, né? Sua vida, estamina vai se esgotando, aí você vai lá, acha o cogumelinho verde e exatamente. Aí dá um up, né? Aliás, eu tava lendo sobre isso aqui, né? Que essa prática também ajuda, né? Jogo da memória, fazer coisa de raciocínio lógico. Deve ser uma coisa muito maluca. Eu tenho um ouvinte aqui que mandou mensagem. Não sei se você viu aí, Mayara. Estou vendo. É uma ouvinte, a Conceição, falando o seguinte, olha, tive Covid no fim de 2020 e fiquei exatamente assim em 2021, lentidão no raciocínio, fadiga intensa e uma crise de ansiedade extrema. Segundo o neurologista dela, são realmente sequelas. Me aconselhou atividades diversas, incluindo atividade física e aprender a jogar xadrez. E aí eu já estendo aqui para a doutora o seguinte, o Neto, né, nosso craque Neto, ele ficou com um tempão com um problema de memória. Ele estava assustadíssimo, ele esquecia as coisas depois que ele pegou Covid. Então é muito louco você ver, né, as sequelas neurológicas, né, da Covid, que ataca basicamente o sistema respiratório, mas a gente tem já esses estudos, né, doutora? E só voltando, Ivan, eu explico para os pacientes justamente com essa metáfora do videogame, se eles são mais novos. Então, dá para entender melhor. Street Fighter, sabe? Que você fica com life lá em cima, assim, e aí cada porrada perdendo um pouquinho. Assim. Eu brinco com isso. Eu pergunto se o Neto realmente teve um problema de memória ou de atenção. Que é justamente se a gente pensa no brain fog como uma sequela e a gente vê essa consciência um pouco nebulada, a gente fica com mais dificuldade de reter as informações. E aí depois fica mais difícil de acessar. E aí essas alterações na atenção costumam ser muito comuns mesmo. Você vê, é muito... desculpa, doutora, continua, perdão. Pode falar. Não, eu ia falar que o Jarbas também, nosso ouvinte, falou, olha, eu tenho todos esses sintomas que a doutora está citando depois da Covid. Mas ela tem razão, às vezes pode ser, você confunde a falta de memória com isso, né? Com uma falta de atenção. Exatamente. Bom, eu sempre tive isso. Por isso procure um psiquiatra, né? Exato, um neurologista também, né? Porque pode também ser problema por outras questões. Afinal, também tem toda essa questão da pandemia, né, doutora, que deixou a gente ansioso, estressado, muita gente depressiva também. Então, às vezes não é nem reflexo da Covid, mas talvez numa situação geral, né? E tem a questão também das pessoas que estão lidando com o luto, né? Assim, a gente vê que no consultório está chegando desde pessoas que têm uma estrutura que já eram mais fóbicas, né? Uma estrutura um pouco mais medrosa, que continuam com muito medo de se contaminar, desde pessoas que acabaram abrindo processos depressivos com isolamento social, idosos que perderam muito dos estímulos cognitivos, né? E dos estímulos de vida diante do isolamento social, e jovens que acabaram se isolando nesse processo e que agora estão tendo que retomar uma vida em sociedade
e que perderam parte importante do desenvolvimento social deles. Então, acaba que esse processo de uma vida que a gente está caminhando, ainda é importante se vacinar e tá alerta quanto ao Covid, mas a gente também tem que ficar atento agora de como vai ser esse processo de ressocialização e do impacto disso na vida das pessoas, dentro da particularidade da vida de cada um, assim, porque é isso. As pessoas ainda têm medo, as pessoas perderam muita gente e o isolamento social teve um impacto muito grande, além desses casos de acometimento inflamatório no cérebro, assim, pós-Covid. Muito bom. Bom, olha, só pra gente terminar aqui, a Solange de São Paulo, doutora, fala o seguinte: eu amei essa médica, uma fala simples e acolhedora, parece aquela conversa de amigos. Só pra gente terminar feliz essa entrevista aqui, né, doutora? Sexta-feira Santa, você trabalhando, a gente trabalhando, nossos ouvintes muitos trabalhando, então fica esse elogio pra você, viu? Ganhei minha manhã, filha. Muito bom. Obrigada, viu? A Maria Júlia Francisqueto, ela é médica psiquiatra do Hospital do Servidor Público, falou com a gente sobre o Brain Fog. Se você pegou a entrevista aí na metade, no finzinho, depois ela vai lá pro nosso YouTube, tá? O YouTube da Rádio Band News FM. Falou um pouquinho sobre essa névoa cerebral, que mostra também, né, doutora, pra gente encerrar, eu já te agradecendo mais uma vez, que mesmo com o arrefecimento da pandemia, você falou bem, ela tá aí ainda, a Covid, a gente precisa se manter atento, ainda que vá embora, ela vai continuar, a Covid vai continuar sendo um desafio muito grande para os médicos, né, para entender todos esses efeitos que a doença causou, né, não só a doença em si, né, você se contaminar com a Covid, mas todos esses outros efeitos aí, como a névoa cerebral, as questões ligadas à ansiedade, à depressão, quer dizer, vai ser ainda um desafio muito grande, né, para os médicos. Olha, muitos ouvintes escrevendo aqui, muitos, escritor, tem um ouvinte escritor nosso, que é perceptível a perda de memória, então já quero agradecer, viu, doutora? Obrigada aqui para Maria Júlia Francisqueto, médica psiquiatra do Hospital do Servidor Público Estadual. Um beijo e bom fim de semana, doutora. Para vocês também. Muito obrigada pela oportunidade, eu fico à disposição. Valeu, obrigado. A gente ia chamar a doutora de senhora, ela tá tão novinha, né, que até estranha, senhora. É verdade. Olha só, Mayara, tem esse ouvinte que é escritor, né, que você falou, eu não consigo mais finalizar meus textos. Caramba. Umas coisas assim, umas histórias curiosas. Que medo, né? A gente fica com medo mesmo, né? Excelente entrevista, o pessoal elogiando. A Valéria da Zona Norte falou que é profissional de saúde, casos com queixas de ansiedade, memória e fadiga são realmente frequentes após o Covid. Aí ela fala o seguinte, olha que interessante essa parte, porém quando orientamos o paciente a procurar uma OBS para acompanhamento, interessante pelo negativo, né? A atenção básica não sabe exatamente do que eles estão falando. Casos de luto psicopatológico estão aumentando consideravelmente. Gente, o importante é que tem jeito, né? Exatamente, mas né? É o que a doutora falou aí, né? Tudo ainda é muito novo. Hoje a gente está tratando com isso, né? Dar condições melhores de vida, a pessoa buscar uma vida mais saudável e tal, mas a gente não sabe exatamente, né, quais serão as consequências